Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Montoya, sou da Vilas Monte e hoje a gente trouxe um convidado super especial, o Iago Rosa. Iagão é aqui de Bauru, da minha cidade. A gente troca muita ideia sobre equipamento, sobre o cenário do audiovisual. E hoje eu queria formalizar isso, trazer um conteúdo mais aberto para que todo mundo tenha acesso. Justamente porque hoje a gente está num setup, a gente está indo para um caminho muito parecido. A gente já teve setups parecidos e agora os dois mudaram, então vai ter muita coisa legal para a gente compartilhar aqui. Então, para começar, eu gostaria que o Iago se apresentasse. Fala, Iago. Salve, sou Iago Rosa. Eu trabalho com audiovisual tem pouco tempo, tem 3 anos que eu estou nessa jornada. Eu sou primeiro designer, então há 7 anos já sou designer, numa agência de publicidade aqui de Bauru, que é a House Criativa. E agora dentro dela eu estou entrando com a parte de produção de vídeo, então eu lidero essa parte de produção de vídeo dentro da agência da House. Legal. Cara, eu primeiro gostaria de agradecer você vir aqui. Iago eu conheci já faz um ano mais ou menos, quando você estava migrando para as Blacks, né? Na verdade, na época eu estava começando, ainda tinha uma 6300, né? Então o seu primeiro setup foi uma 6300. Sim. E por que você saiu do design e começou a arriscar essa onda do audiovisual? Na verdade, era uma área que eu sempre gostei. Então eu sempre tirava foto com o celular, fazia coisas com o celular, só que eu nunca tinha entrado nesse mundo pra aprender a mexer em programa, edição e tudo mais. E aí, com a demanda do designer mesmo, foi aumentando a parte de motion. Então, foi crescendo a parte de vídeo e eu vi isso como uma demanda. E aí, na época, eu tinha um cliente meu que ele tinha uma câmera e ele me ofereceu como uma oportunidade. Você não quer fazer uns vídeos pra mim e tal? E eu aceitei a proposta e a câmera que ele tinha era uma Sony 6300. E aí eu comecei a aprender, comecei a ir atrás, na época eu não sabia o que era ISO, não sabia o que era shutter, não sabia configurar a câmera, não sabia fazer o fundo desfocado que todo mundo fazia, eu falava, tinha hora que dava certo, tinha hora que não dava errado, eu não sabia o que fazia aquilo acontecer. E aí eu fui buscar experiência e buscar caminhos para aprender. E aí eu trabalhei com ele mais ou menos um ano, aí a gente se afastou, e aí, como eu já tinha experiência com essa câmera, eu fui lá e adquiri uma câmera igual para eu continuar o trabalho. Eu comprei a minha primeira câmera que eu comprei mesmo, foi uma 6300. E aí eu trabalhei com ela um ano mais ou menos. A gente trocou uma ideia através de um freela, você colocou no Instagram que se precisava de um freela, e aí pra conseguir, aproximar do pessoal do audiovisual, assim, eu me ofereci, falei, não, vamos lá, não importa o preço, só quero estar perto e ver como que é uma experiência que vocês, né, porque vocês eram, vocês já ainda são referência, e eu acho muito massa isso. E aí depois a gente eu comecei a fazer outros trabalhos, e aí veio a oportunidade de eu pegar uma 7.3. Aí eu peguei a 7.3, começou a entrar vídeos maiores dentro da agência, e aí, até por uma experiência com vocês, me inspirar em vocês, eu queria aquele look cinemático, eu queria trazer algo a mais. E aí eu peguei uma Blackmagic também. Então eu sempre fiquei entre essa. Eu gostava muito de Sony, porque era a minha entrada, a minha porta, né? Peguei uma Blackmagic justamente pelo look dela e pelo custo-benefício que na época, porque se migrar pra uma Sony Cine era muito caro e tal, e a Black foi um custo-benefício legal. Fiz um empréstimo e peguei ela. E aí comecei a trabalhar de Blackmagic. Tinha a Black e a 7.3 eu usava pra fazer fotos e tal. Isso eu acho que é uma verdade, assim, foi muito massa, porque a Blackmagic em si, ela revolucionou o mercado, acho que recentemente, assim, antigamente ela tinha uma Black, não sei pra quem não conhece, uma quadradinha assim, que era péssima de utilizar, nossa, era muito difícil. Ela filmava em RAW, mas quando você filmava em RAW, ela fazia fotos em RAW, aí depois você tinha que pegar todas essas fotos, juntar para fazer o vídeo. Quando veio a Blackmagic Pocket, ela realmente revolucionou no sentido de entregar num corpo relativamente pequeno, leve, né? Ela é muito, muito leve, um poder de fogo muito grande, assim, então desde a ciência de cor da Black evoluiu bastante, depois teve o Gen 3, 4 e o 5, que é o mais recente, e até mesmo a questão da usabilidade. O menu, eu acho que não existe Sony, Canon, que bata o menu da Black. A Black é muito simples de usar, muito auto-intuitivo, assim, então qualquer pessoa que gasta ali meia hora com o menu vai saber operar
operacionalizar ela da melhor maneira. Até quando antes de eu comprar a Black, eu tinha muito medo dela. Eu falava, nossa, é uma câmera realmente cine, então eu não vou saber mexer, eu tinha medo do workflow dela. E realmente é um workflow pesado. Até hoje eu saí das Blacks pelo workflow dela ser pesado. Ela é realmente uma experiência de câmera de cinema. Tipo assim, você tem que ela ter um rig enorme. Você tem que tomar muito mais cuidado com balanço de branco, com foco. Exato. Às vezes até com o próprio ISO, você tem que tomar. Ela tem que estar muito bem calibrada ali, ela não tem muito margem para erro. Coisa que a Sony às vezes acaba. Tipo, se você fizer gravar ali com balanço de branco um pouco errado, ou fizer com um shooter um pouco errado, tipo, você ainda corrige na pós e ainda sai uma imagem legal. A Black não, se você errar, a imagem vai ficar e você não vai resolver. Exato, até a gente poder começar a utilizar o RAW da Black, demorou muito. O que ajudou muito a gente tornar mais acessível o arquivo da Black foi quando entrou os M1s aqui pra gente, que a gente sempre usou Apple e tal. Mas antes disso, cara, era impossível. Rodar DaVinci com RAW era impossível. Então, com essa melhora, né, o RAW da Black, né, o B-RAW, ele tem a opção de compressão bem apertado, assim, que te entrega um arquivo menorzinho e com bastante range, assim. Então a gente acabava usando até 8:1, assim, 16:1, às vezes até rolava, era melhor do que gravar em ProRes, pra vocês terem ideia. Porque depois a gente conseguia voltar esse balanço de branco, até o ISO. Se você usasse o ISO um pouquinho errado ali, você tinha um range para trabalhar. Então era incrível. A Black realmente é uma câmera que te entrega muita coisa e te tira muita praticidade. Isso é fato. Existem empresas que sabem trabalhar muito bem com a Black e isso eu tiro o chapéu. A gente conseguiu fazer casamentos, conseguiu fazer eventos, formatura, tudo com Blackmagic. Mas era sempre transtorno. A gente tinha uma mala de baterias, né? A bateria NPF é a melhor solução, melhor custo-benefício assim para Blackmagic. Mas é muito pesado, né? Mas é pesado, aí não é qualquer gimbal que aguenta. A gente na época tinha um Ronin S e para calibrar a gente tinha que ajustar ali com contrapeso, ficava pesado para o operador, enfim, gente, era complicado, mas entregava muita qualidade. Então, a gente na Vilas Monte começou com uma 7.3 e depois passou para Blackmagic porque a gente queria essa qualidade dentro do nosso arquivo. Só que eu juro por Deus, a gente sofreu demais para chegar em algo legal, consistente, sabe? E explicar para a equipe como é que fotometrava, como usava um false color para te ajudar a usar a luz da melhor maneira possível, não usar o ISO 1000, que o ISO 1000 granula pra caramba, enfim. Então assim, essa nossa trajetória é muito parecida. Quando ele comprou a Black, eu lembro dele trazer a Black aqui, eu falei para ele, você tá preparado pro trampo que vai vir? Não, tô. Falei, então tá bom, porque assim, é tramposo, é maravilhosa a imagem, mas é tramposo. Eu lembro muito bem de você e o Pedro aqui, eu falei, gente... Nós compramos junto, 2 6K, no mesmo dia, a gente pegou da mesma pessoa que tava vendendo. Exato. Então ele vinha de um workflow teoricamente fácil, né, usando uma 7.4 com foco automático, ISO nas alturas, super levinha para colocar no gimbal e tal, e para passar por uma câmera que era totalmente diferente. Então aí que veio a Sony. Na verdade, eu acho que até veio a Canon primeiro, com a R5, R6, com alguns probleminhas de overheat, assim, mas com um arquivo já 8-bit, que aí já chegava mais perto da Blackmagic, com o C-Log ali no caso mais rico, que a gente poderia trabalhar um pouco melhor na imagem, nada comparado com a Black. Mas no meu caso eu cheguei a testar, usei ela como fotografia e vídeo às vezes quando nossas Blacks estavam ocupadas, mas na hora do pega mesmo, esquentava. O overreaching foi um problema. Na R6, né? Na R6. E aí depois, pra mim, a Sony regaçou o mercado com a 7.4, S3, FX3, FX6 e agora a FX30. Então assim, ela realmente, pra mim, ela... Por que eu falo isso? Antigamente, por que você tinha uma Black? Na qualidade, eu queria uma qualidade e custo-benefício, né? Qualidade e custo-benefício, $1.200, $1.300, assim. Mas até você começar a trabalhar com ela, você precisava de um rigzinho. Sim. Você precisava de um... Era infinito, né? Você nunca parava de gastar com a Blackmagic. Precisava de, se fosse uma 6K, beleza, mas se fosse uma 4K, você precisava de um Speed Booster.
aí você precisava de uma bateria NPF externa, aí você precisava, enfim. Quando você chegasse num kit que você conseguisse começar a trabalhar, já chegava perto de uns 1.500, 1.600 dólares. E agora tem a FX30, que tem 10 bits, que filma 4K 120, que é cropado, tem até um sensor um pouquinho maior do que a 4K, mas considerando a conversão ali fica bem parecido. Leve, cabe em qualquer gimbal, cabe em qualquer handheld. Dura 6 horas. Áudio incrível, enfim, dá por 1.800 dólares. Se você tirar o áudio, beleza, 1.800 dólares. Então hoje, eu acho assim, lógico, o mercado tá cheio de Blackmagics, né? Sim. Tanto de produtora que a gente conhece que tem uma Black e tudo mais, a Black não vai deixar. Mas realmente, quem sofria com a Blackmagic hoje, eu acho que talvez com a FX30 seja um ótimo caminho. Então, esse primeiro passo aqui foi mais pra gente contar como a gente chegou até o setup que a gente tem hoje. E eu gostaria que você falasse o porquê que você saiu então da Blackmagic e passou para FX3. Primeira coisa, então... FX3 não, né? 7.4 primeiro. Não, FX3 primeiro. Foi a FX3? Ah, tá. Eu tinha então a 7.3 e a Blackmagic. A 7.3 era a minha câmera de fotografia e a Blackmagic era a minha câmera de filme principal. Só que geralmente eu gravava os filmes maiores de Blackmagic. Quando eu tinha algum trabalho menor para fazer, alguma coisa que eu até ia sozinho, eu não usava a Black por ela ser muito difícil de trabalhar. Então, ela exigia um pouco mais. Você tem que ter uma equipe, tem que ter alguém para te ajudar. Trabalhar sozinho com a Black acabava sendo um pouco pesado. Ainda mais se era trabalhos rápidos. Eu trabalho muito com prefeitura. Lá na agência a gente atende algumas prefeituras, então são jobs que você vai em vários lugares no mesmo dia. Então, tem sai de um lugar, vai pro outro. São 10 lugares para ir visitar no mesmo dia. Então você tem que descer do carro ágil, já fazer o rec e voltar. E a Black, ela travava um pouco a gente nisso. Ela era um pouco, às vezes, você não conseguia fazer foco, você tinha que ter um tempinho a mais para criar. Com a Black era mais difícil. Então eu juntei as minhas duas câmeras, a 7.3 e a Black, e troquei tudo numa FX3. E aí mudou meu jogo. A FX3, a partir dali, ela me entregava 10 bits, ela me entregava muita qualidade de cor, foco automático muito bom. Ela não esquenta, ela é rápida, era leve, então era só descer, fazer o rec, era muito mais rápido. Então mudou mesmo meu workflow ali. Ela acabou trazendo muita praticidade para o meu workflow. E aí eu senti falta de foto. A FX3 ou a S3, que é basicamente a mesma câmera, elas não fazem fotos legais. Elas têm, eu acho que é 16 ou 16, alguma coisa, pouco megapixels. E a foto, acaba ficando bem nojenta, na verdade. Então, precisava fazer um reenquadramento, um crop ali, vai sofrer. Então, aí eu senti falta de fotografia, que é uma coisa que eu acabo oferecendo também nos meus trabalhos. Então, eu precisei pegar uma 7.4. Eu escolhi a 7.4 por conta de ter a mesma ciência de cor, por ter... conseguir fazer uma câmera A e câmera B, elas se conversarem melhor. E também, ela também tem os 10 bits de cor, ela também oferece o 4K 60, que é muito legal, mesmo que é cropado, mas já é uma a mais do que a 7.3 tinha. Mas eu não sinto que ela é tão um upgrade assim de uma 7.3. Sim. Ela realmente oferece, o 4K 60 é muito legal. Mesmo que cropado. Mesmo que cropado. Eu acho que é um dos pontos que vale a pena se você for escolher uma 7.3 e uma 7.4. Fora isso, eu acho que é basicamente a mesma coisa. A ciência de cor, que ela vai ter o S-Cinetone, né? E a ciência de cor nova e o 4K 60. Fora isso, eu acho basicamente, o foco não muda muita coisa. A foto também, ela tem mais megapixels, mas na prática, assim, você acaba vendo que a foto, a qualidade é bem parecida, você consegue obter. Então, se você está entre uma 7.3 e uma 7.4, o que vai te definir, vale a pena você pagar aí seus 5 mil a mais, ou pelo 4K 60 e por uma ciência de cor um pouco diferente. Exato. Então assim, para ficar mais prático até o conteúdo, a gente vai dividir isso em episódios. Esse primeiro episódio é para a gente mostrar o porquê nós preferimos a Sony dentro do nosso setup, beleza? Então basicamente, eu vim de Sony A7 III e Blackmagic Canon para Sony novamente. O Iago veio de Sony Blackmagic para Sony novamente.
E basicamente a nossa resposta é a agilidade no setup, é muito mais rápido, muito mais prático e tudo mais. Antigamente ele era ágil, mas era feio, né? A ciência de cor era muito ruim. Então, o fato da ciência de cor ter feito o upgrade e a gente poder ter uma câmera A, B e C com uma ciência de cor muito próxima, eu vou explicar isso já para vocês, é muito legal. Por quê? Hoje a nossa câmera A é uma FX6, que é a que está filmando a gente aqui. Nesse setup aqui, o Iago trouxe uma FX3, que é a que está me filmando aqui de detalhe, e a que está filmando ele de detalhe é a 7 IV. Então a gente está com 3 câmeras com uma ciência muito parecida. Lógico, vai ter um trabalho na pós ali e tudo mais. Eu até percebi que a leitura do balanço de branco delas é um pouco diferente, mesmo a gente usando o white balance, né, o gray card ali. Mas a gente tem essa possibilidade de você ter câmeras de funções diferentes, valores diferentes, dentro do mesmo setup, sem depois sofrer na pós. Porque com uma Blackmagic, uma 7.3, chegava, mas era difícil. Tinha que ter um cuidado ali para fazer o color grading. E também pela questão de flexibilidade por ela ser híbrida, né? Uma 7.4, ela tira fotos muito bem. A FX3 não tira fotos muito bem, mas tira. Então, se você precisa estar lá no job, você precisa fazer uma thumbnail, você precisa fazer uma foto da equipe, um bastidor, você tem essa funcionalidade. Então, agilidade, praticidade, o fato dela ser híbrida e a ciência de cor ter melhorado muito com 10 bit, o 422 e o 4K60. Então, essas foram as principais diferenças que nos fizeram chegar até o setup de hoje de Sony. No próximo episódio a gente vai falar sobre o nosso atual setup, explicar um pouquinho, comparar um pouco a FX6 com a FX3 e até a 7 IV. Beleza? Qualquer coisa, mandem aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de responder. Sigam o Iago lá nas redes sociais dele e da House Criativa. E é isso. Mais alguma coisa? Não, é isso. Fechou. Tamo junto.